Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre o DNS em redes de computadores. Vamos falar dessa vez sobre os registros DNS, sobre os tipos de registros DNS, chamados de Resource Records. Então vamos lá. O que são os Resource Records, ou registros de recursos DNS? Tá? Eles são registros lá no banco de dados do DNS, do serviço de nome de domínio, que descrevem as características da zona ou do domínio e também definem os tipos de dados armazenados no banco de dados do DNS. Existem vários tipos de registros DNS possíveis, mais de 30 atualmente, dos quais apenas uma pequena quantidade é efetivamente utilizada. Tá? E a gente vai estudar esses mais importantes aqui nesse vídeo. Bom, antes de mais nada, aqui eu tenho um arquivo de definição de zona de exemplo, tá? Que contém informações gerais sobre uma zona DNS. Então a gente percebe que tem bastante informação aqui, apesar de ser um arquivo relativamente simples. E nós temos informações separadas aqui nessa primeira seção e nessa segunda seção aqui embaixo, separada em colunas. Tá? A primeira seção ela trata basicamente de configurações gerais da zona e de um tipo especial de registro, que é o registro SOA, do qual eu vou falar já já. O registro SOA tem toda essa informação aqui associada. E aqui embaixo eu tenho os demais registros armazenados no DNS. Tá? Os tipos de registros estão aqui nessa terceira coluna. Você está vendo essas siglas NS, A, AAAA, CNAME, etc. Esses caras aqui são o alvo desse nosso vídeo. Eu vou explicar para que serve cada um deles a partir de agora. Bom, a gente vai começar com os registros mais comuns, que são os registros de endereços, o A e o quad A. O quad A de A quádruplo, que são esses 4 A's aqui. Basicamente, esse registro de endereço, ele define o endereço IP de um host, ou seja, ele faz o mapeamento de um FQDN, de um nome de domínio, para um endereço IP. Esse aqui é o registro mais consultado para resolução de nomes. Por exemplo, quando você procura uma impressora na rede pelo nome ou um website na internet pelo seu nome de domínio, o que você está fazendo basicamente é consultar um registro de endereço, fornecendo o nome e obtendo o endereço IP de volta. Sendo que o registro do tipo A se refere ao endereço IPv4 e o quad A ao endereço IPv6. Tá? E aqui embaixo eu tenho um exemplo disso. www.bosontreinamentos.com.br, termina com um ponto aqui. Esse aí é o nome de domínio que a gente quer descobrir o IP, a gente quer fazer o mapeamento. Então, lá dentro do servidor DNS eu vou ter algo mais ou menos assim. O nome do domínio, ou do recurso buscado, a classe, IN, que é de internet, e aqui está o registro de endereço, o tipo de registro. Ele é um registro A, endereço IPv4. E na frente, no final, a gente tem o IP associado, que é o valor que está sendo consultado, é o que a gente quer descobrir. Então toda vez que você acessa o site da Boson Treinamentos, digitando esse endereço no seu navegador, é feita uma resolução de endereço DNS e um servidor DNS lá na internet retorna um registro de endereço do tipo A com este valor. Esse aqui é o IP da Boson Treinamentos. Tá? E a partir desse IP aqui, o seu navegador consegue acessar efetivamente o site e carregar a página. Certo? Então é assim que funciona um registro A. E o quad A é a mesma coisa, só que aqui você vai ter um endereço IPv6 em vez de um endereço IPv4. Beleza? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o registro SOA. Uma sigla, SOA, Start of Authority, início da autoridade. Esse registro está presente em toda a zona DNS. Tá? Ele contém uma série de informações gerais sobre a zona. Entre elas, os campos de TTL, Time to Live, os tempos de duração dos registros, classes e tipos. Quem é o servidor autoritativo, quem é o responsável pela zona, pessoa, o administrador, e outras informações como o serial number e os tempos de refresh, retry, expire. Tá? E também o TTL mínimo. Com relação a esses itens aqui, vou falar um pouco a respeito deles também. Antes de falar sobre eles, vou mostrar onde eles estão aqui no arquivo de zonas. Estão aqui, ó. Então a gente está falando agora sobre esse tipo de registro, SOA. A gente já falou sobre esse aqui, o A e o quad A.
o SOA tem todas essas informações aqui associadas. Tá? A primeira é o serial number, aqui no meu caso está o número 500. Depois temos o tal de refresh, o retry, o expire, expiração, e o TTL mínimo, o minimum TTL, aqui está o número 60. Tá? Vou explicar para que serve cada um desses itens aqui. Então o serial number é um número que mostra quantas vezes a zona foi atualizada. Tá? Ele é usado basicamente para definir se é necessário fazer uma transferência de zona do servidor primário para o secundário. Tá? Então o secundário ele espelha o servidor primário. Quando uma modificação é feita no servidor primário, por exemplo, um novo registro é adicionado ou é alterado, essa modificação ela tem que ser espelhada no servidor secundário. Mas o servidor primário não faz um aviso, não manda um aviso direto para o secundário. É o secundário que consulta o primário para saber se teve alguma modificação. E o secundário sabe se teve modificação comparando o seu serial number com o número serial lá do servidor primário. Toda vez que uma modificação é feita no servidor primário, o serial number é incrementado, soma-se 1 ao número. E aí, quando é feita a comparação do servidor secundário com o primário, se os números estiverem diferentes, o servidor secundário sabe que houve alteração, então ele pede uma transferência de zona. Tá? Ele pede para o servidor primário: ei, primário, por favor, me atualize aqui que eu estou defasado. Certo? E se os números estiverem iguais é porque não houve modificação. Então é para isso que serve o campo serial number do registro SOA. O SOA também tem um campo chamado refresh. Basicamente é de quanto em quanto tempo o servidor secundário vai consultar o servidor primário para ver se a zona foi alterada. Tá? E é um tempo em segundos. Então vai ter um número lá que é o tempo em segundos para fazer essa verificação. O retry é um outro tempo que o servidor secundário espera, depois de enviar uma requisição de transferência lá para o servidor primário, para fazer uma nova tentativa, caso ele não receba os dados que foram solicitados. Então, se o servidor secundário notou que precisa ser atualizado, fez uma requisição para o primário, mas não recebeu uma resposta, ele espera um tempo definido em retry e tenta novamente. Tá? E vai tentar várias vezes. Mas não vai tentar para sempre. Existe um outro valor que é o tempo de expire, o tempo de expiração, que é o tempo que vai decorrer após a requisição de transferência de zona, que o servidor secundário ele vai dar por certo que não vai mais receber aquela atualização, porque ocorreu algum problema de comunicação com o servidor primário, e aí ele para de responder às consultas dos clientes, né, porque ele descarta a sua própria zona, a zona fica invalidada. Então, se o servidor secundário tentar se atualizar várias vezes e não conseguir, ultrapassando o tempo de expiração, o servidor secundário ele assume que os dados que ele possui não são mais válidos. Tá? Então ele para de responder para não responder com valores incorretos para os clientes. E o TTL mínimo é o valor, né, do tempo de vida que se aplica aos registros da zona quando você não tem o TTL especificado diretamente no próprio registro de recurso. Então, se não tiver um TTL, que é o tempo de vida do registro, é usado o TTL que está configurado aqui no registro SOA. Legal? Então agora você entende, sabe um pouquinho de como é o funcionamento desse cara aqui, que é um dos principais registros também de uma zona DNS. Tranquilo? Bom, vamos ver agora esse outro registro aqui, o NS, que aqui no meu caso aparece como teste.com.insfabio.teste.com. O que será esse cara? O NS é um registro de name server, servidor de nomes, e ele indica quem é o servidor autoritativo da zona. Então, quem é o servidor principal dessa zona? É o cara que tiver configurado como NS, como registro NS. Ele também vai indicar o servidor primário e secundário, especificado lá no registro SOA, e os servidores para as zonas delegadas. Toda zona tem pelo menos um registro NS na sua zona raiz, tá? Porque tem que ter um servidor autoritativo no mínimo. Aqui no meu caso, o servidor autoritativo, se a gente olhar em cima, é o fabio.teste.com. Então, o nome do servidor é Fábio no domínio teste.com. Certo? Fábio é o nome da máquina. Tranquilo? Bom, um outro que a gente também tem presente aqui é o cname. Tá? No meu caso está como boson in cname fabio.teste.com. Veja que aqui tem um nome de domínio, né? Em vez de ter um endereço IP. Para que serve esse cara aqui? O cname ele é o nome canônico, né? Canonical name. E ele é nada mais nada menos do que um alias, ou seja, um apelido para um outro registro. É um nome alternativo, tá? Ou um nome secundário.
ele é útil para que você registre vários serviços distintos no mesmo servidor no banco de dados DNS. Então aqui eu tenho um exemplo. www.incenamebosontreinamentos.com.br e depois ftp-incenamebosontreinamentos.com.br. Isso significa que, se a gente tentar acessar esse serviço ou esse serviço, automaticamente o DNS vai responder com esse endereço, dizendo, olha, www, que é um servidor web, está localizado nessa máquina. O FTP, serviço de transferência de arquivos, está localizado nessa máquina aqui. Assim você consegue fazer esse tipo de transferência e utilizar o nome www ou FTP, fazendo a consulta DNS. No meu exemplo aqui da minha zona, eu estou dizendo que a palavra boson está sendo redirecionada para fabio.teste.com. Então, se eu fizer uma consulta por boson, eu vou chegar no mesmo endereço de Fábio, que é esse cara aqui, o 92.168.1.200, certo? Ou seja, apenas e tão somente um apelido. Beleza? Bom, temos mais alguns registrinhos para a gente olhar. Temos o registro MX, que é o Mail Exchange. Tá? O registro MX é o nome de domínio DNS para servidor de e-mail. Então, como é que a gente identifica servidores de e-mail no DNS? Usando um MX, como esse cara aqui. Ó. Então, vai ter um nome ali na frente, em MX, e o nome do servidor que responde com e-mail. No caso, mailbosontreinamentos.com.br. Aqui é real, inclusive, esse servidor. Tá? Um outro tipo de registro, também bastante comum, é o PTR, que é o Pointer Record, registro de ponteiro. Esse cara aqui nada mais é do que o registro reverso, tá? Tanto para o tipo de registro A, quanto para o quad A, ou seja, para o IPv4 quanto para o IPv6. O que esse cara faz? Ele faz o processo inverso do mapeamento padrão. Ele mapeia o IP para FQDN. Então, nesse caso, se eu pesquisar um IP, ele vai me dizer qual que é o nome de domínio associado, que é o inverso do que a gente costuma fazer. Tá? E esse cara ele fica num arquivo de zona separado, tem um arquivo de zona só para ele, que a gente chama de arquivo de zona reversa, que inclusive é o assunto do nosso próximo vídeo. Tá? E aqui eu tenho um exemplo. Esses números 1, 250 são os endereços que são mapeados para esses nomes. Então, se eu pesquisar na rede, por exemplo, o número 1, significa, na verdade, o endereço 192.168.1.1. Esse aqui é o número do host. E ele é mapeado para uma máquina chamada roteador.teste.com, um roteador específico configurado na rede. O número 200 seria o fabio.teste.com. Veja que é o inverso daquele arquivo que a gente acabou de olhar. O número 50 seria uma máquina vendas.teste.com e assim sucessivamente. E note que aqui, olha, aparece o endereço da rede invertido. Tá? 1.68.192, que é o inverso, e o final do número está aqui, indicando o host em si. Certo? Muito bom, esse aqui é chamado então de Pointer Record. Mais detalhes sobre isso no próximo vídeo sobre zona reversa. Um outro tipo de registro importante é o registro SRV, tá? Que é o Service Resource Record, registro de recurso de serviços. Esse cara aqui, ele permite especificar a localização de um protocolo ou de um serviço, né, um servidor que rode um protocolo ou um serviço específico dentro da sua rede. Por exemplo, a gente usa esse cara aqui para especificar quais são os servidores web, ou FTP, ou SSH, ou de banco de dados dentro da sua rede. E o registro SRV tem um formato bem específico, bem peculiar. Tá? Ele funciona assim, ó. Underline, nome do serviço, ponto, underline, nome do protocolo, ponto, nome que você dá para o registro, depois um TTL, a classe a qual ele pertence, a sigla SRV, que é o tipo de registro, a prioridade, caso haja mais de um serviço igual na rede, o peso para desempate das prioridades, né? Na verdade o peso é utilizado para balanceamento de carga, né? Quando você tem esse mecanismo na sua rede. O número da porta e o alvo. O alvo é o domínio do servidor, né? O nome de domínio do servidor. Aqui eu tenho um exemplo. Esse exemplo aqui é de um serviço de servidor web, tá? do fabio.teste.com. Então aqui eu tenho qual que é o serviço, HTTP, qual o protocolo, TCP, qual o nome dele, foi dado o nome de teste.com, qual que é o TTL, 32, tá? TTL é opcional aqui nesse caso. Classe,
IN, normal, internet, SRV, prioridade 10, peso 0, sem balanceamento de carga, número da porta 80 e o alvo é esse cara. Essa máquina aqui é o servidor web. Então, quando eu acessar teste.com, usando o protocolo HTTP, via a TCP, eu vou cair nesta máquina aqui, webserver.fabio.teste.com, certo? É para isso que serve o registro SRV. Bom, para encerrar, eu vou mostrar mais um registro que não é tão usado quanto esses que eu mostrei. Os que eu mostrei são os principais registros de recursos DNS. Existem muitos outros, né? Boa parte deles você jamais vai encontrar sendo utilizados, mas talvez você encontre o registro TXT. O registro TXT ele é usado para associar um texto, né? Um texto qualquer, arbitrário, com o hostname. É quase como se fosse um comentário, por assim dizer. Tá? E você pode ter vários registros TXT para o mesmo hostname. Então, exemplo. Aqui eu tenho a máquina fabio.teste.com, internet, tipo de registro TXT, e aí vem uma frase na frente. Simplesmente isso, uma informação específica sobre o registro. Tá? CEO, Fábio dos Reis, @bosontreinamentos.com.br, está aqui o meu e-mail dizendo que eu sou o CEO aqui dessa empresa e assim por diante. É só um informativo. Tá? Então o cliente, quando fizer a consulta, eventualmente ele pode obter essa informação também a respeito do registro consultado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo a gente falou um pouco sobre os registros DNS, os registros de recursos DNS que você precisa conhecer para poder fazer uma configuração adequada do servidor DNS. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a busca reversa DNS e explorar um pouquinho mais a fundo os registros PTR. Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.